Queridos, nós vamos seguir hoje com mais uma palavra do vocabulário do discípulo de Jesus no tema desse ano, de 2025. E hoje nós vamos estudar mais uma virtude. Nós estamos num bloco de 7 virtudes da vida do discípulo de Jesus, e nós vamos abrir lá em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Você vai ver que é um texto bastante conhecido. Texto que diz assim. Estamos aí? Então vamos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Imagina que você chega ao trabalho, e aí, como é difícil a gente começar o expediente sem um cafezinho, você vai lá na cozinha da empresa, e quando você chega na cozinha da empresa para pegar o seu cafezinho, tá um bate-boca danado lá, rapaz, uma conversa acaloradíssima, e você descobre que um vegano está dando um longo e sólido sermão naquele pessoal ali, e fazendo uma elaboração muito eloquente de por que você não pode e não deve, e lá. E aí você fica ali, você fala assim: rapaz, eu nem sabia que existia tantos argumentos assim para ser vegano. E você sai muito impactado daquela audição, daquele sermão, e você fala assim: rapaz, eu quero saber um pouco melhor sobre isso daí, eu acho que eu vou até comprar um livro. Entra na Amazon, compra um livro, Como Ser um Bom Vegano em 10 Passos, alguma coisa mais ou menos assim, né? E aí o livro está chegando na sua casa, está a caminho já, e aí você, de repente, leva a sua família para almoçar depois do culto, numa churrascaria da cidade. Aí você entra na churrascaria, cumprimenta alguns conhecidos, e aí de repente você topa com um rosto muito familiar. Você topa com o rosto daquele conhecido, daquele colega vegano, sentado numa mesa da churrascaria com a família dele, mas rapaz, cortando um bife ancho assim, ó, mas e colocando na boca aquela picanha assim, fazendo uma cara de deleite. E você olha e fala assim: não é
possível, eu estou equivocado, deve ser outra pessoa. E você firma bem os olhos nele e é ele mesmo. E você vê que toda hora que o cara passa por ali, ele pega um corte novo e ele está se maravilhando com aquilo ali. De repente, você consegue encontrá-lo transitando ali pelo buffet e fala: oi querido, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tudo bem com você? Rapaz, eu conheço você da empresa lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é vegano? Aí fala assim: eu sou um vegano não praticante. Fala: é mesmo? Porque, rapaz, é bonito, né? É bonito explicar e tudo, mas é muito difícil de praticar, né, rapaz? Você já sentiu o cheiro de uma picanhinha assim, feita na brasa? Rapaz, aquilo desmorona o coração da gente. Eu continuo gostando do veganismo assim, como ideia, como conceito, mas, rapaz, é bom demais, né? Você pode achar essa história curiosa, mas é justamente sobre isso que nós falamos quando os historiadores da igreja ou sociólogos, eles têm uma nomenclatura que é chamado de cristão nominal. O que é o cristão nominal? É o cara que ele tem um apreço pelas ideias do cristianismo e ele concorda com algumas teses do cristianismo e ele até curte a ideia de Jesus, mas ele não tem uma intenção muito comprometida de migrar esses conteúdos agora para a sua prática. Então, ao longo da semana, no trabalho, ele vive sob outros valores, ele vive outras coisas. Ele gosta do veganismo como ideia, mas ele acha que é muito difícil aplicar na prática, então ele fica com um discurso só. O cristianismo nominal, ele nos lembra de que nem sempre aquilo que é a nossa crença declarada é de fato aquilo em que nós cremos. James Sire, que é um autor cristão que escreve sobre cosmovisão, ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: nem sempre o que nós dizemos ser a nossa crença é aquilo no que realmente acreditamos. O ponto é que a nossa crença não é rigorosamente o que podemos afirmar que ela é. Ela é o que se realiza em nosso comportamento. Ou nós vivemos a nossa crença, ou então nós não cremos. Eu queria que você entendesse que muitas vezes isso acontece em muitas outras áreas da vida. Pense um pouco no cara do Aquários, que gosta de dizer assim: eu valho pelo que eu sou. A minha identidade, a minha essência é o que realmente vale. Mas esse mesmo cara vive obcecado com sua aparência, suas vestes, suas posses, da marca da roupa, de como ele se apresenta. E então ele tem uma preocupação imensa com a imagem e com o status, mas a crença declarada é de que ele vale pelo que ele é, mas a prática mostra que ele realmente acredita que ele vale aquilo que ele tem. Note que, para nós cristãos, esse é o ponto essencial da ética. Quando nós falamos, muitas vezes você vai chegar nas igrejas cristãs e você vai ouvir o pastor insistindo em determinadas virtudes, determinadas coisas que nós cristãos fazemos, como amor, serviço, humildade. E não porque nós cremos que no final do exercício dessa virtude existe uma salvação. Nós somos o povo que afirma há 5 séculos que existe salvação somente pela graça. Ou nós somos redimidos por Jesus na hora zero da nossa caminhada com Ele, lavados no sangue de Jesus, perdoados em Jesus, redimidos em Jesus, ou então nada do que nós fazemos na sequência trará essa suposta salvação para nós. Salvação somente pela graça, somente pela fé. Tudo bem. Então, numa igreja reformada, de tradição, de salvação somente pela graça, qual é o lugar da virtude cristã e da obediência cristã e da ética cristã? O lugar é que Jesus ensinou que nós conhecemos uma árvore como igreja? Pelos seus frutos. Pelos frutos que nós conhecemos a árvore. A árvore pode até mesmo dizer que ela é um abacateiro. Mas se ela entrega limões no final da estação, isso declara quem ela é. Quando nós falamos sobre as virtudes no contexto da nossa fé, nós não falamos sobre a prática da virtude como uma causa da salvação, mas nós falamos sobre uma vida virtuosa como um resultado necessário de uma verdadeira salvação.
E se nós queremos aferir e autocriticar a nossa jornada como discípulos de Jesus, nós temos que ter esse olhar crítico no espelho de dizer assim, o quanto daquilo que eu creio, eu de fato tenho vivido. O James Sire propõe um exercício no seu livro, ele diz assim, pegue uma folha de papel em branco, escreva num lado dessa folha de papel aquilo que você diz crer sobre a oração. Agora vire essa folha e coloque nela o quanto você ora. Escreva numa folha de papel o que você crê sobre a Escritura. A palavra de Deus é muito importante. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. A Bíblia é a verdade. E aí a gente faz lá as 95 teses de Lutero naquela página, porque a gente sabe muita informação. Agora vire a folha e coloque na página o quanto tempo você passa com a Escritura ao longo da semana. E então nós vamos descobrir o que nós realmente cremos. Porque aquilo que nós cremos, essencialmente, é aquilo que nós concretizamos na nossa prática. Então muitas vezes nós temos que pensar dentro desse campo de virtudes que nós temos que manifestar na nossa vida. Nós tomamos 2 nas últimas semanas, amor e humildade. E se você for ver bem, essas 2 virtudes, amar e ser humilde, elas se fundem nessa virtude essencial para o cristão, que é o serviço. E é óbvio que um dos textos mais expressivos do Novo Testamento sobre o serviço, sobre a importância do serviço, está nesse texto que nós lemos. Essa é uma história que apenas João nos conta. E eu queria que você pudesse hoje, talvez, desconstruir um pouco daquela imagem que nós temos da última ceia. Porque a pintura famosa da última ceia, ela não é pensada a partir do que era realmente o costume, digamos assim, dietético da Palestina do século I, mas ela é basicamente uma pintura já de uma ideia medieval de um banquete. Lembre-se que quando nós vemos Jesus na mesa com os apóstolos, numa mesa como a mesa que nós usamos hoje em dia, sentados em posição vertical, isso não é o que acontecia na Palestina no tempo de Jesus. Então, como era? Eu quero que você imagine um ambiente onde, quando você entrava, você veria 3 mesas bem baixinhas, 3 mesas, formando uma espécie de um U. E haviam divãs ou esteiras no chão, esparramados do lado de fora desse U. Porque essas pessoas, elas ficavam horas nessas refeições. Às vezes 12, às vezes 24, às vezes mais de um dia eles ficavam nesses banquetes. E então você veria que nessa mesa muito baixa, em formato de U, e nessas esteiras ou pequenos divãs, as pessoas se reclinavam e elas ficavam ali horas comendo e conversando. As pessoas, elas partilhavam um pão em pratos, elas partilhavam um pão em cumbucas, e eles estão agora deitados, reclinados à mesa. Ok, quem é a pessoa mais importante desse banquete? Jesus é a pessoa mais importante, portanto ele está aqui nessa posição central, da onde ele vê à sua direita e à sua esquerda todos os convidados. Quem é a pessoa mais importante? É o anfitrião, é aquele que está aqui. Quem são as pessoas mais importantes depois do anfitrião? O segundo mais importante está à direita de Jesus, e o terceiro mais importante está à esquerda de Jesus. Nós vamos descobrir que uma dessas 2 pessoas certamente era Judas Iscariotes, porque quando perguntaram para Jesus, quem é aquele que te trairá? Ele disse, aquele que enfiar a mão comigo no prato, esse é aquele que me trai. Ou seja, havia um prato que era compartilhado para 3 ou 4 pessoas, e o prato do qual Jesus comia era o mesmo prato que Judas Iscariotes tomava a comida com a mão. Ele estava próximo de Jesus, ele estava num lugar de honra naquele banquete. Quem são as pessoas que são, depois desses 2, as pessoas mais honradas? Bom, à direita do anfitrião, nós temos as pessoas de maior honra, e lá pela esquerda, as pessoas de menor honra, sendo que o cara que está sentado lá na ponta da esquerda, ele é a pessoa menos honrada dentre os convidados. Mas a grande questão é, por que é que a mesa tem formato de U? Porque quando havia um banquete, e as pessoas estavam reclinadas, deitadas, elas não se levantavam para servir a sua própria comida.
Havia um escravo que entrava ali por meio daquele e ele tirava pratos vazios e trazia mais comida. Ele trazia novos odres de vinho. Ele trazia água, ele trazia refrescos para aquelas pessoas. Então você tem os escravos que nem sequer são convidados, eles são as pessoas menos honradas. Sim, mas mesmo dentre os escravos nós temos gradações. Nós temos o mordomo, que é um escravo que toma conta da casa, administra a despensa, e ele legisla, ele administra outros escravos, e você tem diferentes escravos fazendo diferentes funções na casa, até aquele escravo que faz as coisas que ninguém quer fazer. Esse é o doulos. E quem é o doulos? O doulos é o cara que lava as latrinas. Lembre-se que naquele tempo as latrinas elas não tinham os mecanismos sofisticados que as nossas latrinas modernas têm. E ele faz uma outra coisa que era muitíssimo indesejado. Algo que era muitíssimo, digamos assim, não era uma coisa muito séptica, que é o seguinte: quando o seu senhor chegava da rua com a sandália cheia daquela misturinha perniciosa de terra, pó, suor do pé e chulé, sabe aquele barrinho que fica, especialmente imagine nas vilas onde animais estão defecando, onde animais estão urinando pela rua, esse pé ele chega emporcalhado em casa, e então esse escravo, o doulos, ele se assenta com uma bacia, ele se assenta ao chão, o seu senhor coloca o pé assim na cara dele, e ele lava esse pé. Ele lava o vão dos dedos desse pé e ele seca esse pé com todo cuidado para que o seu senhor possa agora entrar em casa e comer limpinho. Agora você consegue imaginar qual foi o nível de escândalo na mente dos discípulos quando Jesus ele sai do posto mais honrado desse banquete, do anfitrião, que é basicamente a pessoa em torno de qual todo aquele evento gira, e ele, rasgando uma enormidade de protocolos sociais, ele descende até o ponto de sentar-se no chão, de receber o pé sujo dos seus apóstolos, de lavá-lo com água e de secar o pé dos seus apóstolos. Você pode agora perceber que o único cara que tinha alguma voz de consonância com a razão era Pedro. Como se Pedro dissesse assim: eu não vou participar dessa palhaçada. Isso daqui virou uma palhaçada. Vocês estão permitindo que Jesus lave os pés de vocês, vocês ficaram loucos. Ele é um anfitrião, ele é o nosso mestre. Jesus nem deveria estar fazendo isso em primeiro lugar. E eu não vou consentir com isso, eu não vou permitir. Mas Jesus o persuade dizendo: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E aí Pedro, como ele é um pouco exagerado, vai de 8 a 80, ele fala: então me dá um banho inteiro logo. Já pega uma ducha higiênica e taca água em tudo, que eu quero ser ensaboado. Ele fala: não, você já está limpo pela palavra. Quando Jesus termina o lavar pés, Jesus diz assim: vocês entendem o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem porque eu o sou. Se eu, sendo o mestre e senhor de vocês, servi vocês, agora eu lhes dei o exemplo, vão e façam isso uns pelos outros. A palavra exemplo no grego é uma palavra muito conhecida, que é a palavra paradigma, da onde vem a palavra paradigma. O que é que Jesus nos deu aqui? Ele não nos deu apenas uma lição sobre humildade para ficar isolada no tempo e recontada num sermão 2000 anos depois. Jesus está nos dizendo que ele nos deu um modelo. Ele nos deu um caminho. Ele disse: isso daqui é o protocolo correto de vida para um discípulo de Jesus. Isso daqui é o paradigma. Esse daqui é o modelo mental que a gente tem que ter. É isso daqui que é ser discípulo de Jesus. Isso daqui é o que vocês têm que viver no dia a dia. Vão e façam isso uns pelos outros. Quando a gente fala sobre serviço na igreja, a igreja tende a olhar para o pregador com uma cara de:
Ah, pastor, de verdade, um sermão sobre a importância do serviço num domingo à noite? Sério mesmo? Isso daí a gente sabe desde sempre, pastor. Isso daí a gente sabe desde a hora 1 do exercício da fé cristã. E eu tendo a concordar com você que um sermão sobre servir pode ser um tanto entediante no domingo à noite. Mas eu quero que você pense comigo, primeiro, que existem 3 níveis. E eu vou explorar com você esses 3 níveis no final dessa reflexão aqui. Mas antes eu quero contar uma história para você. Essa história é repetida, eu já contei ela aqui em outro momento, eu não me lembro quando, mas como eu estou ficando velho, eu tenho licença poética para contar as coisas de novo e de novo. Que é o seguinte: quando eu era pastor no Rio de Janeiro, nós fomos servir um projeto de revitalização de uma igreja. E revitalização não é um esporte fácil. Foi um projeto muito difícil, muito desgastante para mim, para minha esposa. E então eu estava numa semana daquelas em que várias coisas vão batendo na trave, várias coisas vão dando errado. Precisava ter uma reforma no telhado, precisava instalar ar-condicionado no templo. Imagine o que é uma igreja sem ar-condicionado no Rio de Janeiro. Várias coisas acontecendo. E então eu tinha uma agenda com 5 aconselhamentos naquela tarde. E no instante em que eu cheguei no escritório, saudei minha secretária, entrei na minha sala. E no instante em que eu fui abrir uma gaveta assim para puxar um papel que eu precisava tirar uma foto daquilo, escanear e mandar para um órgão da igreja, no momento em que eu puxei a gaveta, o gaveteiro esfacelou e despencou no chão. Aquilo virou uma bagunça de papel, de caneta, de um monte de coisa. Eu vou te dizer, eu estava muito cansado e muito sobrecarregado, e aquilo foi aquela gota d'água naquele dia que você já não está bem. Eu falei assim, nossa, para mim um dia já acabou. Pedi para minha secretária ligar para as pessoas, pedi enormes desculpas, mas eu não tinha condição de atendê-los naquele dia. Voltei para casa, a casa pastoral era ao lado da igreja, e fiquei com aquela sensação de, nossa, cara, meu Deus do céu, é muita coisa para mim, estou muito sobrecarregado. No dia seguinte, eu precisava chegar cedo no escritório, porque tinha uma enormidade de coisas para fazer. E eu pensei comigo, bom, tem que chegar mais cedo ainda, porque eu tenho que levar um martelo, tenho que levar alguma coisa para consertar aquela mesa. E então peguei uma caixa de ferramentas que eu tenho, saí do portão da minha casa. O portão da minha casa era aqui, eu andava, sei lá, uns 10 metros para a esquerda e entrava no portão da igreja. Entrei no portão da igreja, subi a rampa, e quando eu entrei no meu escritório, para minha surpresa, a mesa estava no lugar, o gaveteiro estava todo parafusado, estava tudo organizado, estava tudo limpo. Alguém colocou minhas canetas num copinho e estava maravilhoso o meu escritório, pronto para começar a trabalhar. Cara, aquilo me deu um influxo de ânimo, de coragem. Aquilo me falou assim, nossa, cara, Deus está enviando socorro em tempo oportuno. Eu não estou sozinho nisso, tem pessoas comigo nisso, que coisa maravilhosa. E aí eu saí ligando para as equipes da igreja para saber quem tinha consertado a minha mesa. Eu queria saber. E aí então eu liguei para alguém. A minha secretária virou e falou assim, pastor, presbítero Kleber passou pelo seu escritório ontem. Provável que tenha sido ele. Eu peguei o telefone na hora e liguei. Kleber, pois não, pastor. Falei, Kleber, você consertou a minha escrivaninha? Ele ficou assim, né? Tipo assim, vou ganhar um elogio, vou ganhar uma bronca. Deixa eu pensar 3 segundos aqui. Aí, pastor, eu consertei a sua escrivaninha o melhor que eu pude, pastor. Eu falei, Kleber, eu quero dizer que se você não tivesse esse bigodão que você tem, eu te dava um beijo. Kleber, muito obrigado, cara, meu Deus, que alegria, que gratidão, obrigado demais, Kleber. E naquela ligação eu chorei com ele ao telefone, porque ele disse assim, pastor, não é nada. Eu fiz manutenção em submarino durante 40 anos, consertando coisas gigantescas. O que é para mim consertar uma gaveta? Eu falei assim, Kleber, não é pelo que você fez, é pelo que isso significa. É o sentido desse gesto. Um gesto de companheirismo, um gesto de que nós estamos juntos nisso, um gesto que tem pessoas aqui com as quais eu posso contar e nas quais eu posso me apoiar nos dias nos quais eu estou mais desencorajado. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado. Eu já contei isso aqui em inúmeros sermões, essa história com o Kleber. Sabe por quê? Porque da perspectiva do Kleber, ele não fez nada.
Ele só usou habilidades que ele tem, e são múltiplas habilidades, e aquilo não foi mais do que 20 minutos de trabalho para ele. Mas do lado de cá, isso chega para mim como uma bênção de Deus, como uma mensagem de Deus, como um encorajamento de Deus, como Deus dizendo: nós vamos juntos, eu vou enviar trabalhadores, nós vamos romper e nós vamos vencer. E naquele dia eu me senti encorajado. O ato do serviço, ele pode parecer um tanto banal, ele pode parecer um tanto óbvio, mas lembre-se de que nós vivemos numa cultura que ensina um caminho diferente. A cultura do Aquários ensina que nós temos que ascender uma escada para que, subindo e chegando lá em cima, nós sejamos servidos. Mas Jesus diz que a mesma escada, ela não deve ser subida, ela deve ser descida, para que, descendo até a necessidade das pessoas, nós possamos ver as pessoas e possamos socorrer as suas necessidades. O discípulo não é aquele que está focado o tempo todo em subir, vencer e ser servido, mas é aquele que quer descer, quer servir e colocar-se em uma postura de doação em relação às pessoas com as quais ele convive. Então existem 3 níveis sobre o serviço cristão. O primeiro nós já estamos tratando aqui, que é esse nível um tanto mais óbvio e prático de servir mesmo. Todos os dias nós estamos rodeados de uma enormidade de oportunidades para servir. Olhe para dentro de casa, muitas vezes seu cônjuge está sobrecarregado, e uma louça que você lava já é um respiro. Um lixo que você põe para fora para os seus pais já é um gesto nobre. Olhe para a gestão doméstica, quantas coisas. Rapaz, minha esposa tem dias que ela está tão cansada com todos os afazeres que ela tem, que muitas vezes o fato de eu acordar de noite para trocar uma fralda e fazer uma mamadeira, isso já alivia. Ela chegar em casa e encontrar coisas que dentro da nossa divisão, da nossa gestão doméstica, muitas vezes são com ela, muitas vezes ela já encontra isso feito e isso já alivia, e o mesmo acontece comigo. Então existe uma questão prática, onde nós estamos olhando e não estamos apenas esperando que alguém nos peça que algo seja feito. Não, nós estamos olhando e varrendo a nossa rotina, no trabalho, na escola, na empresa, na igreja e na família, e procurando oportunidades para servir, procurando oportunidades para colocar os meus dons a serviço. Mas existe um segundo nível, que é um nível mais profundo um pouco do serviço, que tem a ver com maturidade. Sim, maturidade. Porque nós vivemos numa cultura de consumo que empurra as pessoas frequentemente para uma posição de consumidores. Consumidores, sempre em todos os lugares. A pessoa imagina que as pessoas que estão ali para servi-la, e ela está ali para consumir alguma coisa. E note como é diferente a mentalidade de alguém que se assenta num restaurante e a mentalidade de alguém que faz uma refeição em casa. Quando a gente vai para um restaurante, a gente simplesmente se assenta, o garçom vem até nós estamos pagando a conta, nós pedimos a nossa refeição e a gente avalia se aquela comida foi boa ou não, se a experiência foi positiva ou não. Porque basicamente, como consumidor, eu estou no centro desse processo e as pessoas estão ali para me servir. Mas quando nós preparamos uma refeição em família, cada um faz uma coisa. Alguém pica a cebola, alguém escolhe o feijão, alguém refoga o arroz, alguém faz o bife do vegano. E assim nós vamos avançando para que ao final da refeição, tendo comido aquela refeição, um lava o prato, o outro tira a mesa, o outro varre, e assim como família nós construímos algo juntos. O que eu quero que você pense? Eu quero que você pense que a igreja não é uma provedora de serviços religiosos. E uma das coisas que mais me entristece é o fato de que muitas igrejas, elas mesmas têm ensinado a sua comunidade de que elas estão ali para servir serviços religiosos. Nós temos aqui um pacote de serviço, o melhor custo-benefício. Nós chegamos no momento em que a fé foi produtificada e que as próprias igrejas, o próprio discurso delas mostra que o que elas estão colocando é mais um produto na prateleira.
Agora note como é difícil nós construirmos um senso de comunidade, um senso de que nós estamos juntos nisso, e isso é uma mensagem que nós sempre queremos enviar de novo, e 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 de novo, do púlpito da IP Aquários, de que nós não somos um provedor de experiências religiosas. Nós somos uma comunidade que está enfrentando o desafio de aprendermos a sermos uma família, a cuidarmos uns dos outros, a nos corrigirmos em amor e a vivermos a fé diante da nossa cidade. Existe uma questão de maturidade e de amadurecimento para aquele que serve. Porque é como se, imagine essa cena, você tem um filho e o seu filho assenta na mesa. Você provê uma refeição e no final daquela refeição você vê o seu filho digitando alguma coisa assim no Google Review. Aí você fala assim, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo aqui um review da sua refeição de hoje, mãe. Porque hoje não foi muito legal, tá? O bife ficou um pouco ressecado e o arroz que ficou um pouco duro. Então estou fazendo aqui um Google Review, estou te dando 2 estrelinhas hoje só, mãe. Amanhã pode ser 4, mas vamos melhorar isso daí, porque isso daí não está muito legal. Eu tenho certeza que muitas mães aqui dariam um abraço muito amoroso no seu filho, né? Um abraço e um carinho assim no cangote dele, não é? Imagino, né? Porque é o seguinte, quando nós estamos com um espírito de serviço, nós estamos envolvidos e nós nos responsabilizamos pelos resultados. Essa é a diferença. Nessa refeição de família, se ela não ficou tão boa assim, por que não ficou tão boa? E o que eu posso fazer para que fique melhor no próximo domingo de família? O que eu posso contribuir para que isso fique mais gostoso para a nossa família? E o terceiro nível e o último é o seguinte. Eu pensei bastante sobre esse tema porque recentemente eu preguei sobre esse tema do serviço dentro do contexto do casamento numa conferência de família. E eu passei alguns dias com esse tema e eu cheguei à conclusão que, numa perspectiva ainda mais profunda, esse servir é um ato de cuidado. Porque é impossível você servir alguém que você não vê. E esse é um ponto. É impossível você servir alguém que você não vê. Para que eu possa servir o outro, eu tenho de ver a necessidade do outro. Eu tenho de ver o outro em primeiro lugar. E nós vivemos num tempo tão egolátrico e tão egoísta. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão tão obcecadas com a sua carreira, o seu sucesso, o seu trabalho, os seus bens, as suas posses, o seu status. Nós vivemos num tempo de tanto eu, que quase não existe o outro. O outro é uma sombra projetada na parede. Mas a fé cristã nos leva a olhar para as pessoas que estão à nossa volta e vê-las e ver do que elas precisam. Você acha que o presbítero Kleber foi o único cara que entrou na minha sala naquele dia? Não foi. Não foi. Mas foi o único que viu. Foi o único que viu. Quantas vezes você não vê o seu cônjuge? Quantas vezes nós não vemos os nossos filhos? Quantas vezes nós não vemos o irmão da igreja que senta exatamente ao nosso lado? Eu costumo dizer que nesse sentido a Isabela, ela é assim a parte mais bonita do meu ministério, porque a minha esposa vê as pessoas. Minha esposa vê as pessoas. Muitas vezes a gente chega em casa depois de um culto, ela fala assim, nossa, você viu que fulano de tal, nossa, não estava bem, né? Não estava com um olhar legal. Nossa, eu abracei tal pessoa, ela me apareceu um pouco abatida. Olha, acho que você tem que mandar uma mensagem para ciclano. Olha, acho que você tem que mandar uma mensagem para fulano. Porque ela vê as pessoas. E ao longo desses 20 anos juntos, ela tem me ensinado a ver as pessoas. Agora pense no que isso significa. Paulo
muitas vezes fala sobre isso quando ele escreve aos Filipenses, é um trecho magnânimo, em que ele fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere o outro. E ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. O Aquarius diz assim: foque na sua carreira, foque no seu trabalho, foque na sua empresa, foque no seu empreendimento, foque em você, seja a sua melhor versão. Mas quando vai chegar a vez de nós vermos o outro? Você pode falar assim: pastor, mas tem muita coisa difícil acontecendo lá em casa. Olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas coisas difíceis e mais difíceis acontecendo em outras casas. Mais difíceis. Mais difíceis. Se você disser duvido, eu te digo: acredite em mim. Acredite em mim. Acredite em mim. Eu acho que boa parte da igreja recebeu um áudio meu num dia de semana, quando a Cris e o Bruno, o filhinho deles, nasceu. Ela teve um quadro de eclâmpsia e ela me mandou uma foto. Rapaz, eu fui devassado por aquela foto. Devassado. Um casal que recebe um filho com 1,5 kg, uma criança entre a vida e a morte, furada de todos os lados para receber medicação. E eu vejo a minha filhinha dormindo no berço e eu falo: meu Deus, se fosse comigo. Eu terminei aquela noite chorando aos pés de Jesus, falando: Jesus, faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos e ver a dor do outro. Nós precisamos abrir os olhos e saber que um pouco fora do diâmetro do nosso umbigo existem pessoas sofrendo, existem pessoas pensando sobre tirar a própria vida, existem tantas coisas acontecendo à nossa volta, mas o servo, ele está atento, ele tem um olhar, ele está com o coração aberto para acomodar necessidades que não são propriamente suas. E por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque Jesus viu você. Jesus viu você. Jesus viu para onde você estava indo. Jesus viu qual seria a sua eternidade. Jesus viu que você e eu, nós não teríamos condição de socorrer a nós mesmos. Jesus nos viu, Jesus nos olhou, Ele entendeu a nossa situação e Ele veio lavar os nossos pés. O fato de que Jesus lavou os pés dos seus apóstolos não é uma história que está apenas no tecido da Bíblia, mas é uma história que está no tecido da nossa alma, porque Jesus veio e levou sobre si mesmo o meu e o seu pecado. Ele nos serviu. Ele nos serviu ao ponto de derramar a sua vida em nosso favor na cruz. Sabe por quê? Porque Jesus me viu. E Ele é o Deus que também te vê. Deus te vê. Essa dor que você carrega, e essa oração que você faz, e essas lágrimas que você tem chorado e que ninguém vê, talvez nem o seu cônjuge não te vê mais, Deus vê. Deus vê o tempo todo. A maravilha de nós estarmos diante de um Deus que conhece o nosso sofrimento, Ele sempre nos vê. E esse Deus que nos vê, nos capacita para sermos homens e mulheres que veem o outro e que vão na direção da necessidade do outro. Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja que vê, que ampara, que se preocupa, que ora, que cuida. Porque nós estamos vivendo num momento absolutamente sombrio, Senhor, de um egoísmo absolutamente montanhesco, em que as pessoas elas não conseguem ver nada além das próprias necessidades, dos próprios projetos.
Senhor Jesus, mas nós fomos chamados não para subir uma escada, nós fomos chamados para descer e servir. E por isso nenhum trabalho honesto é indigno. Varrer um chão se torna algo nobre. Lavar uma louça se torna uma oração. Socorrer uma pessoa parada com o carro no trânsito se torna um gesto de louvor e de adoração. E pequenos atos são revestidos de um poder dinâmico do Espírito para mostrar, para exemplificar e concretizar a nossa fé. Senhor, nos leva amanhã para a empresa, para o mesmo lugar, num contato com as mesmas pessoas, mas que nós tenhamos um olhar diferente. Que nós possamos apoiar aquele estagiário que está começando, Senhor, com toda a paciência. Que nós possamos ensinar aquela criança que está um pouco mais atrasada no processo educacional, com todo amor, servindo essa criança. Que no hospital nós possamos ser a mão que cura. Que à medida em que nós recebemos a pessoa, Senhor Jesus, no nosso consultório, que os nossos ouvidos possam ser os seus ouvidos. Senhor, por causa da maldade do nosso tempo, o amor tem se esfriado de quase todos os corações. E os pés do anticristo já estão na soleira do tempo, porque nós estamos vivendo dias absolutamente sombrios, Senhor. Quando até mesmo a igreja pensa que o chamado dela é para subir uma ladeira de sucesso e não para descer e servir. Então, Senhor, traz uma onda de arrependimento sobre o nosso coração em nome de Jesus. Nos dá olhos para ver a dor dos nossos vizinhos. Nos dá um coração para chorar essas dores. Nos envia, Senhor Jesus, como braços que servem, como mãos que amparam. Nos envia. Tem misericórdia de nós. Nos fortalece para ser uma comunidade servidora. Nós pedimos assim. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.